Você já percebeu que no começo do filme Enrolados, enquanto a Rapunzel estava presa na torre, o corset dela estava sempre amarrado na parte da frente? Isso acontece porque não tinha ninguém para ajudar ela a amarrar, e quando ela é finalmente libertada, esse corset tá amarrado na parte de trás, mostrando que agora ela tem pessoas que podem ajudar ela com isso. Vocês já perceberam que no filme Encanto, quando o Antônio vai receber o dom dele, todas as pessoas que estão na plateia começam a aplaudir e gritar muito, e a Dolores cobre as orelhas por causa da super audição dela. Vocês já perceberam que em Universidade dos Monstros, a energia deles é feita por gritos, que são armazenados em forma gasosa nesses tanques? E como essa energia é gasosa, diferente do nosso mundo real, as coisas não vêm por fios, e sim por essas válvulas que soltam gás. Vocês já perceberam que em Procurando Nemo, o tubarão Bruce começa a chorar quando o Marlon fala do Nemo? Ele então fala que nunca conheceu o pai dele, e isso na verdade é verdade. Isso porque os bebês tubarões não conhecem os pais deles, porque eles saem depois que a fêmea dá cria. Vocês já perceberam que em A Bela e a Fera, quando Gaston cai do castelo, muitas pessoas se perguntaram se ele morreu ou não, mas se você der zoom no olho dele, você vai ver que tem uma caveira em cada olho. Acho que fica bem claro que sim. Vocês já perceberam que no filme Carros, todas as montanhas têm o formato de carros antigos? E que as nuvens no céu têm a marca de pneus no asfalto? Essa teoria de Toy Story deixou minha infância muito melhor. Em Toy Story, vocês provavelmente já perceberam que o Andy não usa o chapéu do Woody, ele usa na verdade um chapéu vermelho. O que é meio estranho, porque ele não usa o chapéu do brinquedo favorito dele. E essa teoria começa a ficar mais profunda quando a gente percebe que o chapéu que ele usa, na verdade, era da dona antiga da Jessie. Porque a gente já sabe que a dona original da Jessie era a mãe do Andy. Só que aí que fica maluco, porque se a gente prestar atenção em Monstros S.A., a Jessie estava no quarto da Boo no filme. Não dá pra falar que não é a Jessie aqui. É obviamente ela. Isso foi antes de lançar Toy Story. Isso pode significar que a mãe do Andy é, na verdade, a Boo de Monstros S.A. E contando com a linha do tempo da Pixar, isso faz bastante sentido. Sem contar que em várias cenas ela aparece vestida igualzinho a Boo aparecia vestida em Monstros S.A. Comenta aqui embaixo se vocês acreditam nessa teoria. Eu acredito, pra mim é 100% verdade, mas eu quero saber o que vocês acham. E não esquece de me seguir pra mais, se vocês gostam desse tipo de vídeo, dessas teorias e vídeos em geral sobre curiosidades de cinema, porque tô trazendo bastante desse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Se você vê esse bicho aqui, nunca faça isso. A menos que você queira virar hashtag de Twitter. Isso aqui parece só uma abelha gigante, né? Não, é muito pior. É literalmente a morte com asas. Ela se chama Vespa Gigante Asiática. Ela vai te perseguir de manhã e de noite ela vai ser dona da sua família, do seu cachorro e da sua casa. Por que eu tô tão preocupada com o bem-estar desse ser humano aqui? Pra além do tamanho gigantesco, que já é muito assustador, elas têm memória fotográfica. O queridão aqui fez o favor de capturar uma dessas em um copo transparente. Parece que a pessoa quer conhecer os próprios ancestrais. Esse ferrão é gigantesco e ele faz justiça. Existem relatos de que uma ferroada desse bicho aqui é mais ou menos a sensação de você ser queimado com ferro quente. E para além desse ferrão dolorido, elas conseguem soltar o veneno delas em formato de spray. Ou seja, para te danificar, te machucar, elas não precisam nem encostar em você. Elas conseguem voar a mais de 40 km por hora. Isso é mais que o Usain Bolt. Ou seja, se uma dessas voar correndo de você, você desiste e reza. Sabe o que elas fazem para entretenimento? Elas invadem colmeias de abelha, que diga-se de passagem, são muito menores do que ela. E óbvio, elas destroem tudo que tá ali dentro, né? Porque o que mais elas iam fazer? Esses aqui são alguns nomes criativos pra você colocar no seu Wi-Fi. Vírus, ponto, o número da sua casa. Esse aqui é genial, porque ninguém vai querer conectar. Wi-Fi público grátis, e aí você coloca 100, porque vai ter alguém que mesmo assim vai tentar conectar, e a pessoa vai ficar muito carregando. Essa aqui é genial, porque também ninguém vai querer conectar. Vão achar que tá realmente carregando. E é uma piadoca engraçada. Câmera da sala de estar. E aí, se você odiar os seus vizinhos ou você quiser zoar com eles, você pode colocar entre parênteses o sobrenome deles. Não tô falando pra ninguém fazer isso, hein? Não me processa. 404, rede indisponível. Outra que ninguém vai querer conectar. Meu aniversário. E aí a sua senha sendo o seu aniversário de verdade. Porque aí só as pessoas que te conhecem o suficiente pra saber o seu aniversário vão conectar. Você só não pode ser que nem eu, que fala o aniversário pra todo mundo. Me fala se vocês querem parte 2, porque eu achei muito bom. Você pode fazer com o seu corpo depois de morrer, que me parecem bem mais legais do que ficar numa caixa embaixo da terra. Por $250, você pode literalmente ser colocado em tinta de tatuagem, pra que alguém use essa tinta e tenha literalmente você no corpo dela. Inclusive, uma curiosidade péssima, teve um cara que tatuou as cinzas do Charles Manson nele mesmo. Você também pode ser colocado em fogos de artifício por mais ou menos $1.000. Isso parece bem legal, mas se você parar pra pensar, quando você cair, as pessoas vão meio que, sei lá, respirar você. Daí não é muito da hora. Por apenas $3.000, você pode literalmente virar um diamante. Ou por $4.000, você pode fazer um vinil, assim com as suas cinzas. Por $5.000, você consegue virar um recife de corais e literalmente virar
um ecossistema embaixo do mar. Por 10 mil dólares você consegue colocar o seu corpo naquelas plantas. Literalmente pode virar uma árvore. Esse aqui pra mim é o melhor porque por 12 mil dólares você literalmente pode ter as suas cinzas enviadas para a Lua. A NASA acabou de confirmar a existência de um planeta que tem o tamanho da Terra, que eles dizem que pode ser habitável. O nome dele é TOI 700E. Que nome lindo, eu amei. Ele tem 95% do tamanho da Terra, extremamente rochoso, e uma das coisas mais importantes sobre ele ele tá na distância perfeita para ser habitável da sua estrela. Tipo a distância da Terra para o Sol. Isso é basicamente quando a distância do planeta e da estrela que ele orbita está no ponto perfeito em que é possível sustentar água líquida, essencial para a vida como conhecemos. Significando que as condições podem ser perfeitas para a vida. Fica a questão, vocês acham que isso é puro hype ou que 2023 vai começar a ficar bem doido daqui a pouco? Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui a maioria dos banheiros são neutros. Homens e mulheres entram no mesmo banheiro e aí, obviamente, entram em cabines separadas. Aqui é extremamente normal em bibliotecas ou lugares públicos deixar seu celular, computador na mesa e fazer outra coisa. A galera não rouba. Aqui, pra tudo que tem embalagem, principalmente bebida, você paga um valor a mais. Porque é esperado que você devolva isso depois e você recebe esse dinheiro de volta. Cada símbolo desse significa o valor que você vai receber. A Que Bom existe aqui, só que ela não chama Que Bom, ela chama Frisco. Ah, e falando em empresa, aqui não tem Uber, só táxi. Na Dinamarca também tem o segundo parque de diversões mais antigo do mundo. E foi ele que inspirou o Walt Disney a criar a Disneylândia. E uma curiosidade é que a decoração dele muda. No verão tava desse jeito e durante o Halloween tava desse jeito. 2022 acabou de ficar mais louco. Primeiro, a NASA acabou de encontrar um planeta cheio de oceanos, completamente coberto em água. Ele é 75% maior que a Terra e 11 dias na Terra são um ano lá. A gente ainda não sabe muita coisa sobre ele além disso, mas eles vão continuar estudando para ver o que conseguem descobrir. Próximo, pela primeira vez na história, um homem foi diagnosticado com Covid, Monkeypox e HIV ao mesmo tempo. E onda de azar, coitado. Próximo, esse fenômeno aqui foi visto na China na semana passada, e apesar de parecer um arco-íris, não é um arco-íris. Eu não vou saber explicar direito, mas é basicamente um fenômeno que acontece por causa das partículas de gelo nas nuvens. Próximo, esse vídeo aqui viralizou e ele é um concurso de ovelhas na França. Só assistam isso aqui. Depois de um pouco de pesquisa, eu descobri que não é, na verdade, um concurso, e sim uma performance artística. Esse aqui é o menor país do mundo. Ele se chama Sealand e ele tem só o tamanho de 2 quadras de tênis. Apesar de ele não ser considerado globalmente como um país oficialmente, eles têm o seu próprio governo e as suas próprias leis. O que é doido porque apenas 27 pessoas moram lá. Eles até têm a própria bandeira, a própria moeda, que é o dólar de Sealand, muito criativo. Os seus próprios passaportes, as suas próprias carteiras de identidade. E se você sempre teve o sonho de se tornar um Lord ou Lady, você pode fazer isso se tornando Lord e Lady da Sealand. Pela internet, inclusive, fica a dica. A Arábia Saudita acabou de chocar o mundo mostrando como vai ser a sua nova cidade super tecnológica chamada The Line, ou a linha. Eles têm um projeto de criar uma cidade que vai ter simplesmente 500 metros de altura, mais alto que o Empire State e a Torre Eiffel. A cidade essa que se espalha mais de 70 quilômetros de terra, que pra vocês terem uma perspectiva levaria mais ou menos 40 horas para um ser humano médio andar, colocando toda essa linha em uma parede de vidro. A expectativa é que essa cidade linear seja a casa de 9 milhões de pessoas. E os subúrbios vão ser segmentos dessa linha, que, essa é a parte mais insana, são organizados em 3 dimensões. Por isso, tudo que você precisa na sua vida, por exemplo, a sua casa, o seu trabalho, a escola do seu filho, o mercado, estarão a 5 minutos de distância por causa desses bairros super próximos. Porque tudo vai ser operado de maneira automatizada por inteligência artificial. E vai ser possível atravessar de um lado para o outro da linha em apenas 20 minutos. E porque não vai ser necessário ter carro, essa cidade simplesmente não vai emitir carbono nenhum. As fontes de água e energia também vão ser 100% reutilizáveis. Para vocês terem noção do quão confiantes eles estão sobre essa cidade, eles fizeram um modelo do que a cidade de Nova York seria se eles adotassem esse estilo. Eles também localizaram essa cidade num lugar super estratégico para que pelo menos 40% do mundo consiga viajar até essa cidade em apenas 6 horas de voo, estando rodeada do oceano e de montanhas, dando também para os residentes acesso imediato à natureza. A parte mais bizarra é que essa cidade, a linha, é só um dos 3 projetos de cidade que a Arábia Saudita tá trabalhando. Que eu vou fazer um vídeo separado sobre cada uma, mas se vocês quiserem ver tudo, já tá no meu canal do YouTube. Link na bio. Mesmo não tendo uma data oficial para essa cidade ser lançada, ela faz parte do projeto de 2030 da Arábia Saudita. E fica a pergunta, você gostaria de viver nesse lugar?
não pisca. Encare o centro da sua tela e não tire o seu olho do pontinho vermelho. Em alguns instantes eu vou fazer uma contagem regressiva e quando eu chegar no 1, eu quero que você olhe em volta. Independente de onde você tá agora, tudo vai começar a se mexer. E se você não acredita em mim, só continua assistindo porque você vai se surpreender. E tente o máximo que você conseguir não piscar. Se funcionar, deixa um like. E me segue pra mais ilusões. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Olha em volta e se tudo estiver mexendo, comenta aqui. E não esquece de mandar isso pra alguém que precisa ver isso. 2022 acabou de ficar mais louco. Isso vai soar bizarro e falso, mas eu juro que não é. Isso é doideira. Cientistas simplesmente acabaram de descobrir uma floresta gigantesca embaixo da Terra. São quase 200 metros abaixo da Terra dentro de uma caverna. Que? É literalmente uma floresta inteira embaixo da Terra. Ela é tão grande e bem desenvolvida que ela tem o próprio microclima. E olha o quão longe ela tá da superfície. Essa aqui é a caverna do lado de fora. E é assim que ela é, dentro. Eles meio que acabaram de descobrir isso, então eles provavelmente vão saber mais coisa. Se souberem mais coisa, eu conto aqui pra vocês. Não esquece de me seguir pra mais. Essas aqui são algumas fotos que provam que o Japão é simplesmente outro mundo. Alguns lugares têm uma luzinha de guarda-chuva que acende quando tá chovendo do lado de fora. Pra você não ter a surpresa de descobrir que tá chovendo só a hora que você vê a chuva. Na Copa do Mundo de 2014, vários torcedores do Japão simplesmente levaram um monte de sacolinha plástica pro jogo e ficaram depois que o jogo acabou pra ajudar a limpar o estádio. Quase todo banheiro lá tem um assento especial pra você deixar bebês. E falando em bebês, essa aqui é a comida de hospital do Japão. Ou pelo menos essa aqui foram as comidas que foram servidas pra uma mulher que entrou em trabalho de parto. Esse tipo de banheiro é relativamente comum em que você pode simplesmente usar a água que você lavou a mão pra sua próxima descarga. As tampas de bueiro do Japão, que lindas! Essa pessoa aqui encontrou essa carta na sua bicicleta. E a carta dizia: eu acidentalmente bati na sua bicicleta, quebrei o sino, eu sinto muito. Isso aqui são 1000 ienes pra pessoa consertar. Isso aqui é o quão suaves são os trem-bala no Japão. Literalmente uma moeda não se mexe mesmo com a velocidade. Uma pessoa esqueceu uma sacola de compras na rua. E mais tarde, quando ela percebeu e foi procurar, uma pessoa pegou a sacola e deixou perto de uma árvore, sem roubar nada. Coisas que quando você vê, você não vai conseguir desver. Me responde, quem é esse? Tom Cruise, certo? Você vê algo de errado nessa foto? Pois bem, ó, vem aqui no nariz dele e traça uma linha. Ele tem um dente no meio do rosto. Os dois dentes da frente dele não são alinhados. Um deles fica no centro. Olha, que impossible. O batom dela parece um bigode. Eu não consigo mais ver isso como uma boca. Logo do KFC. A gravata dele parece um mini corpinho. Parece que ele tem um cabeção e um mini corpinho. Símbolo do USB que tem nos cabos, né? Homenzinho carregando bolsa e bola. Você não vai me convencer do contrário. Isso aqui é um homenzinho pronto. Pata de gatinho é ursinho bebê. Eu não consigo mais não enxergar um ursinho aqui. Me segue pra mais, por favor. Fatos bizarros sobre celebridades que você provavelmente não sabia. O ator Daniel Radcliffe usou a mesma roupa por 6 meses direto, só pra arruinar a vida e o trabalho de alguns paparazzis específicos que sempre estavam assediando ele. Porque aí as fotos iam sair iguais e nada ia ser novidade. Mesmo tendo letras cheias de palavrões e coisas assim, o rapper Eminem não permite nenhum tipo de profanidade na sua casa. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, se achava feio. Teve uma vez que chamaram ele de 2 caras e ele respondeu assim: se eu tivesse 2 caras, você acha mesmo que eu ia estar usando essa? Jackie Chan e o seu time de performance são banidos de praticamente todas as empresas de seguro dos Estados Unidos. Se alguém no filme dele se machucar, ele mesmo tem que pagar pelo tratamento. Lembrando que a gente tá falando dos Estados Unidos, em que chamar a ambulância vai te custar no mínimo uns 4 mil reais. A atriz Judy Garland foi colocada numa dieta extrema enquanto ela filmava o Mágico de Oz. Essa dieta consistia em sopa de frango, café e cigarro. Ela tinha só 16 anos.